Começou! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Malbora L. Estamos aqui com mais um vídeo. Infelizmente é vídeo quase todos os dias ou todos os dias. Vai variar muito de muitas variáveis, entretanto e porém. Mas estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Vocês não sabem o que é caminhar sobre uma... Como é essa câmera? Dessa câmera? É. Que é a linha toda. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Eu sei, mas eu quero saber o nome dessa câmera. É... HK. Ah, não é HK. Nossa, Esqueci o nome dela. É Ipsis Literis 727 28 PTZ 30. NDI. Você não sabe o que é caminhar sobre a mira de um APTZ. É isso que eu queria cantar. Estamos aqui com o meu amigo Baiano. Aí a edição boa e apareceu um negócio assim. Baiano. Baiano, tá, sim. aí tem teu Instagram, etc. Mas nós somos aqui completamente incipiente. Eu aprendi uma palavra nova. Incipiente. Sim, eu até poderia fazer isso, mas eu ia demorar. Porque eu quero fazer coisas boas. Desculpa. E eu só faço em cima da hora. Então, agradeço se este vídeo sair hoje. Hoje qual é o dia? Você achará tu que é o momento que você estará vendo. Mas hoje iremos aqui reagir a um pessoal que eu tenho ódio e empatia ao mesmo tempo. Eu sinto algo parecido. Ódio e empatia ao mesmo tempo. Pelo Lil Vinicinho, os outros não. Não é ódio, nojo, no caso. É uma parada bem... E assim, eu tô usando bem na noção psicanalítica mesmo, assim. É nojo com uma questão meio de empatia também. Uhum. Por quê? Porque eu acho que é um pessoal que... Eu já fui assim. Até hoje eu sou meio assim. Mas todos nós temos salvação. Inclusive cura também. Mas vamos aqui pra Brochada Sinistra. Falando a respeito do Load quando ele ameaçou o pessoal. O Load que tem cerca de 1,65 m ameaçando as pessoas na internet. Então é uma coisa bem interessante. Pessoas baixas ameaçando pessoas geralmente porque andam com outras pessoas que eles se garantem nessas outras pessoas e tal. Então vamos reagir aqui. O nome do vídeo é Nerdolas estão irritados com o Load Comics David Jones Shrek 5 e ainda estou a... Ponto. Load X Liga... cara. Load X Liga Nerdola. Todo de Word diferente. Macho Geek. A única X pessoa... Liga Nerdola. Hambúrguer. Pagar de pá. O que é pagar de pá, Load? Pagar de pá. Quase Eu sou uma você- pá. Não está HD porque está travando. Pra quem tá em dúvida. Aí, Sim, a internet aqui aí, de vez em Varia. quando tá de sacanagem. então varia. Então não está em HD. De pá, tá ligado? tá, acho que era uma Você é parada. bigode, eu sou Raul Bigode. Eu sou Raul às Bigode, vezes tu você não tá tá. na caminhada, É o no metal, tá né, na meu? É o no caminhada, Calma, metal. só vai ameaçar a gente também. Calma aí. É o no metal. É o no metal. Pagar de pá na net é mole. Melzinho na chupeta. Mas na rua é outros 500. Que isso, Load? Debater em podcast não é o meu foco. Tá ligado? Não preciso de engajamento. Eu foco em pegar racista na porrada. Se não é racista e preconceituoso, segue o Bale. Segue o baile. Segue o balde. Bale, que jogava Segue no o Real Bale. Madrid. Seguinte, corre o Segue bicho. Porra, Marco Corrida. Aí o Macho Geek, Nossa, Geek macho. Geek Esse aí. engraçado, que é da Liga Nerdola. Esse aí é macho. A única pessoa que cantou de galo, eu coloquei uma voz de herói, né? Dublador aí, ó. Aí, Nude. aí, estúdio. A única pessoa que cantou de galo na internet e falou que ia bater em todo mundo A foi única? cidadão. Não é possível. Pode Porra, ser não é a única- possível. Não é possível ter sido a única. Tentei viabilizar. Eu quero também, eu quero também. Mais uma Foi palavra não, mano. pro- Capim. Bizarro, E eu sei onde tu mora, hein? viabilizar Porra. um encontro cara a cara. Mas ele fugiu. Vou repetir o que já disse. Se um dia, por ironia do destino, a gente se trombar, a gente resolve da forma Vão que se você beijar achar pra melhor. caralho, igual o... Cara, mas é que assim, é muito bizarro. O cara se define como macho geek é um negócio bizarro demais. O cara chamar de geek é errado. É, tipo, cara, tipo... Eles ficam brigando no Twitter, chamando pra porrada um outro, cara. Não vai acontecer isso, tipo, é a mesma cara. coisa que gritar no espelho. É literalmente isso. cara. Eu odeio você, eu vou bater você. Moleque, ele reagiu a um vídeo meu. O David Jones fez um vídeo falando da lacração do caralho. E eu tava lá no David Jones no vídeo, só que eu tava rindo pra caralho. O meu vídeo tinha uns 18 minutos, sei lá. Esse maluco reagiu 10 segundos no meu vídeo, falou que eu era um serial killer, Ué? falou que eu era humorista trans, uma porra assim. Isso é verdade. Enfia a porrada nele. Eu me arrependi de ter colocado esse vídeo profundamente. Meu coração treme e eu peço perdão a todos vocês. Mas vai ter que sair vídeo, né? Então vai ter que ser isso aqui mesmo. Mas aqui já tem algumas coisas interessantes pra gente analisar. Essa erupção da questão política dentro dessas questões, tipo, anime, filme, no Brasil como geral, que o Brasil ainda é novo nessas questões de política. Então, assim, isso é uma coisa normal, tá, gente? Isso não é uma coisa do Brasil, isso não é uma coisa recente na história da humanidade, isso é uma coisa contínua.
Então, assim, essas oposições políticas, esses bravejar de vou te bater, aí o outro fala, não, eu vou bater em você. Não, quando a gente se encontrar, a gente vai se esbarrar e a gente vai resolver. Isso é mais antigo do que a posição de cagar, entendeu? A principal coisa que vocês ficarem aqui atentos, sempre, é que, irmão, uma hora ou outra, isso vai acontecer. Seja do pessoal da Liga Nerdola, ou seja do pessoal Lacrola, ou seja lá como você queira chamar, isso vai acontecer. Agora, provavelmente isso vai acontecer entre os streamers, entre os influencers, entre os youtubers. Obviamente que não. Isso provavelmente vai acontecer na fanbase ali, na fanbase, quando esse pessoal for crescendo, etc., mais do que já estão grandes, tiverem seus eventos, seus grupos, suas organizações, saírem na rua para colocar cartaz. É o momento onde um vai agressivar contra o outro. Um vai estar com a camisa do Homem-Aranha negro e o outro vai estar com a camisa do, sei lá, do Superman da década de 80. E aí eles vão cair na porrada, assim, sabe? Não há nada de novo nisso. E isso é justamente o que a cultura woke prioriza que aconteça nos grupos da sociedade. Nada mais é do que a velha e antiga arte de todos contra todos. Grupos contra grupos, e vocês se chocarem. Pra que esse choque precisa acontecer? Pra que pessoas do STF ganhem poder. Todos os legislativos do mundo estão ganhando força cada vez mais por causa dessas erupções políticas que estão acontecendo muito em decorrência de brigas por como tem que ser os desenhos, os anime, os videogame. É uma discussão sobre isso. Justamente uma das propostas da teoria da agenda woke, potencializar essa questão política por meio daquilo que compreende-se enquanto afeto. Para quem não sabe, há um tempo atrás, sei lá, vamos botar aí, antes do bigodudo alemão, acreditava-se que o voto era um ato racional. Acreditava-se que o voto era uma expressão real da sua vontade de querer que a sociedade mude, que as coisas se organizem. Só que depois do bigodudo tem uma autora chamada Hannah Arendt, uma judia que trepou com Heidegger, que era nazista. É uma puta história, né? E foi amante dele. Ela trouxe uma concepção de irracionalidade do voto. A irracionalidade do voto. E essa compreensão foi muito importante para o eixo político. Porque a partir daquele momento, compreendeu-se e entende-se, né, que o voto nada mais é do que uma expressão emocional. Nada mais é do que uma vontade não necessariamente objetiva, não necessariamente fechada. O que eu quero dizer fechada? Não é um pensamento orientado exatamente à organização social. É muito mais um componente de vontade, de desejos, seja lá quais sejam eles. Então, a disposição do baiano de votar em determinado político não é a mesma disposição que você que está ouvindo de votar em determinado político. E compreendeu-se isso a partir da questão que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, do bigodudo, que compreendeu-se, e o Goebbels foi o homem que entendeu isso, que nada mais é do que proliferar uma determinada forma de pensar, uma determinada forma de causar sentimentos aflorados naqueles cidadãos cidadãos que votam. Né? Os votantes precisam ter as suas características físicas, características psicológicas alternadas. Então o voto não é meramente uma expressão de uma mudança social num sentido objetivo. E nunca vai ser. O voto nada mais é do que uma necessidade de mudança pessoal. O voto nada mais é do que uma necessidade de exercer raiva. Aquele dali que vai ser eleito vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. E geralmente é a violência. Então vocês podem ver que os dois grupos aqui estão vendidos para a violência. Um diz que vai bater no outro, o outro diz se vir vai tomar. Eu não quero brigar com ninguém. Talvez o Totoro. Inclusive, eu acho que eu e o Totoro brigando daria Eu pagaria pra ver isso aí. Pagaria pra ver, eu e o Totoro. E assim, não é por nada não. Eu acho que eu desceria o barrote no Eu aposto no Malboro. Eu quebrava o Totoro, meu amigo. Não é brincadeira, não. O Totoro deve ter o quê? 1,54 m? Por aí. Por aí, né, velho? E essa é a expressão. A expressão woke, a expressão da esquerda, muitas vezes, não toda a esquerda, mas a expressão woke é potencializar essas características. Então você vai ver, por exemplo, pessoas dos múltiplos caráteres de identificação política no movimento identitário, elas vão, por exemplo, usar a máquina legislativa. Existem algumas pessoas aí que são supostamente de direita e que defendem um certo tipo de quadrinho, um determinado tipo de obra, que defende, por exemplo, a censura. Que as pessoas usem do aparato estatal para se fazer censura. Contra o Oruan,
contra outras pessoas. A censura tem que ser usada, tem que processar por calúnia, tem que processar por não sei o quê. E isso é o quê? É o aparato burocrático, é o aparato do STF, é o aparato da lei, usar os juízes. E os dois lados acreditam em usar os juízes. Cada um ao seu modo, cada um a sua crença, cada um a sua expressão de desejo, de querer reprimir o outro, de querer ter retratação, mas não tem nada a ver com justiça. Até porque se fosse o caso que estivéssemos tratando de justiça, buscaria-se um fator objetivo. E não há fator objetivo quando dois grupos se xingam meramente por causa que o desenho tem um negro, ou não, tem que ter mais negro, tem que ter mais gay, tem que dar mais a bunda, não tem que dar menos a bunda. Isso é uma discussão completamente fora de qualquer eixo racional, até porque não está se discutindo arte. Tu vê alguém discutindo arte nessas discussões? Não, é exatamente por isso que eu não me interesso por nada que seja criado por esse pessoal todo. Nem quem critica, nem quem é a favor, nem nada do tipo. Porque não tem mínimo de arte ali, não tem expressão humana. É apenas política. E eu não gosto de política, me desculpem. Mas é porque eu tô falando mais, tipo assim, do pessoal que tá discutindo sobre isso, tá ligado? Por exemplo, Também o cara, ele acha que ele consegue criticar um roteiro se ele não estudou um roteiro. Sim, se vocês soubessem como é difícil escrever um roteiro, que você tem que criar exatamente o texto baseado em algo que vai ser visto, transpor para imagens, é muito, muito difícil. Ainda mais algo que vai ser tão encurtado. Não é como se fosse literatura onde você pode só exprimir o texto, fazer uns floreios, descrever as coisas belas. No roteiro você tem que realmente mostrar. E aí você precisa encurtar muita informação para tentar fazer com que o público entenda. É muito, muito difícil escrever um roteiro. Não, o Bento, na pandemia, escreveu 3 roteiros, sabe? De filme. Não sei se tá bom, mas ele escreveu 3. Eu confio no Bento Ribeiro. Eu confio, velho. O pai dele era fodão. Sim, velho. Tem que ter uma crença no homem, cara. Sim, eu acredito nele. Então, assim, não me convence essa questão de falar sobre roteiro, sobre se o filme tá bonito. As pessoas não entendem sobre... Desculpa, sendo muito sincero, se você não estudou sobre roteiro, se você não estudou sobre fotografia dentro de um filme, se você não estudou sobre cinema, dificilmente você vai fazer uma crítica, você vai dar uma opinião, e tá tudo bem, gente. Você pode ter opiniões sobre filmes, você pode dizer que você não gostou, não é isso que eu tô falando, não é isso que você tá tentando interpretar. Você pode ser eu não gostei desse filme, eu, por exemplo, não gosto de uma porrada de filme, mas eu não tento fazer fingir uma puta análise, o roteiro e não sei o quê. Eu não sei dessas coisas, entendeu? Eu sou objetivamente sincero com vocês. Eu não compreendo sobre essas questões porque eu não me adentrei em relação a essas questões. Eu não posso chamar um furo de roteiro uma coisa que eu acho que não foi do jeito que eu quero. Isso não é um furo de roteiro. Algo não ser da forma que eu quero, num filme ou numa série, num anime, não significa furo de roteiro. Porque o furo do roteiro é uma conceitualização muito específica a respeito do que está sendo tramado ali dentro da obra. Então, exige-se uma certa capacidade de estudar e de analisar esses elementos que compõem o cinema e a sétima arte, né? Então, Sim. Se é uma arte, ou seja, uma técnica, para vocês que não sabem, eu repito isso aqui ad infinitum, arte nada mais é do que técnica. A técnica é da alma, entende? A arte é isso. Então, se você não entende, por exemplo, enfermagem, eu não sei nada de enfermagem. Enfermagem é um tipo de técnica também. Uhum. Medicina é um tipo de técnica. Eu não sei nada sobre essas duas coisas. Então, eu não posso chegar e falar, olha, esse médico aqui tá fazendo um trabalho ruim, porque eu não sei sobre medicina. Entende? Muitas vezes a gente não vai compreender e a gente vai criticar. E esse, muitas vezes, é o grande furo, é o grande erro das pessoas quando elas vão querer criticar um filme ou dizer que é woke ou não é woke, sem essa base elementar. Então é por isso que o livro aqui, o Anti-Woke, inclusive o pessoal tá comprando, se inscreva, compre o livro, tá muito legal isso aí, 2, 3 pessoas compram aí nos vídeos, isso é muito legal, muito obrigado a todos e continuem comprando e vou dar play aqui. Aí eu falei, pô, mas ele vai ver o resto, será que ele vai ver o resto do vídeo? Eu vi o vídeo, ele não viu meu vídeo inteiro. Ele baseou 10 segundos do que eu fiz. Ô, macho geek. Ô, Maluco, Macho cara. Geek, se eu te encontrar Que no isso, elevador do meu prédio, eu vou te bater. Que é o único lugar que eu frequento. Eu não vou dizer onde eu moro, entendeu? Mas se por acaso você tiver no Macho geek, se eu te elevador do meu... encontrar nos girafas do shopping Rio Sul,
eu vou te descer o cacete. É isso. Então, tome cuidado pra onde você anda. Tome cuidado, que a gente tá de olho. A gente tá de olho. Passa no pagode da minha mãe lá em Mesquita. Senão meu padrasto vai te comer na porrada, seu filho. Porra. Tô correndo na lagoa, Mas se você tá tu no passar ali... o cara vai reagir a isso, cara. Vai. Mais triste, isso que é mais bom, triste. isso que é bom. Mas tudo bem. Mas aí, quem que ganharia na porrada? Não sei como é que é esse macho geek. Quem que ganharia na Ele porrada? não mostra a cara nesse sentido. Não, ele mostra. Dá pra ele é igualzinho o maluco lá. Mas ele é fortinho, ele luta? Não, ele faz gordinho, tudo. baixinho, que nem eu. Só que ele é branquinho. Só que ele é branco. Então por quê? Só que ele é baixinho também. Aliás, Eu falaram acho. que o Load está chamando a Liga Nerdola. Falaram, chefe. Podia Está voltar. chamando a Liga Nerdola, parece um filme da Caralho. Marvel. Isso não existe, cara. Isso não existe, cara. Eu invoco a Liga Nerdola. Desafiou o super-homem da Liga Caralho, Nerdola. velho. Eu queria saber os outros membros. Eu nunca sei quem é da Liga. Eu queria... Pô, eu Caralho, também não se quero a saber. gente trombar... Honestamente, Tem Tá que aí algo que eu nunca... viabilizar. Uma frase nunca dita. o Eu dia que eu quero souber, conhecer. o dia que eu souber listar todo mundo da Liga Eu me mato, Nerdola, eu me mato. Muita Eu palavra me jogo. e- Por favor, Porra, me mande. Mas isso é justamente o que eles estão falando, um acusando o outro de fazer. Portuguesa. Você só fica cantando de galo na internet. É aquele negócio palavra, de puxar o portão dos uma cafés. Quando abre o portão... Terminação em Eita, inglês. coisa... Isso aí, ó. Pra Tá falar a com... mesma coisa. Pingente brilhante, O deixa quê? cego. Essa idiotice aqui, ó. Viabilizar. Que isso? Paizão, vou te apanhar. Eu vou te apanhar. Não, Você não mas- gosta dessa frase? Viabilizar palavras- Tentei viabilizar o encontro e usar o Palavras português. com lisar. É, tentar... Essa coisa, tentar usar não, a inglês. gente agilizar. não precisa É, disso, cara. é. Esse Viu? neologismo, a gente tem tanta locução verbal no português aí bonita pra gente usar, tornar viável. Caralho. O que é viabilizar? Entendeu? Então, você macho geek, pra mim você é um pulga de bunda. Acabou, pô. Vem me comer então. Tá, quer meu endereço? Eu vou lhe passar lá em Cosmo. Avenida Vai lá, Procópio. brota lá. Tem uma rua em qual? Uma Brota casa e lá. uma rua. Nem vou ver também, foda-se. É ruim. Mas brota lá. Cara, Se tu gosta do lugar também. Poderia dar uma pausa rapidinho? Você acha que tem alguma coisa a ver É ruim. o fato do humor brasileiro ter ficado tão ruim assim? Não que não fosse tão bom antes, né? Fosse muito bom. Mas ficou muito ruim o humor, eu que acompanhei há um tempo. Você acha que tem alguma coisa a ver com questão política ou só tem outro tipo de explicação pra isso? Essa questão de humor. Não, essa Brasileiro. parada do humor do Brasil é porque a gente a gente tentou incorporar, e aí o pessoal vai achar, mas eu acho que é uma crítica, tipo, à esquerda, incorporar a noção estadunidense, tá ligado? Uhum. Mas é porque os Estados Unidos trouxe a noção do humor enquanto personagem também. E a gente incorporou. E se deu bem, porque a noção de personagem... Se dei bem, porque a noção de humor enquanto personagem é muito mais fácil, tá ligado? Você tem aquela questão de se desprender de crenças, tá? Então você só precisa corresponder ao estereótipo, àquilo dali que você tá fazendo. Se você corresponde, você atende ao que se pede dos personagens, tá ligado? Do humor de personagens. Uhum. E o Brasil usou. E é uma forma de humor mais tranquilo de se fazer, porque você só precisa replicar comportamentos, estereótipos, tá ligado? E aí, quando a gente foi tentar replicar a noção do stand-up, um tipo de humor que não é tão baseado em roteiro, tá ligado? É mais baseado em punches específicos, linhas propriamente criadas pelo próprio artista, né? Pelo próprio humorista, não artista, mas humorista, dificultou pra se produzir, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que essa questão da política entra muito tardiamente. Porque em qualquer local do mundo onde você tem censura, você inviabiliza a arte no modo geral, tá ligado? A velocidade do upgrade da arte. E o que acontece no Brasil é que a gente não se adaptou com essa mudança tão bem, por causa muito dessa questão da censura e da questão da política. Grande parte do que a gente compreende como arte foi composta por filhos de funcionários públicos. Não foi pela burguesia também, foi pela terceira classe, foi pelos funcionários públicos. Se você for pegar as grandes bandas de rock brasileiras, basicamente foram compostas por filhos de funcionários públicos. Sim, Aquilo que a gente sim. compreende como pararama de sucesso. Funcionário público, tá Sim, ligado? principalmente o pessoal de Brasília ali. Com Sim, sim. meio Não urbano. é à toa que é de Brasília, tá ligado? Uhum. Então, majoritariamente é fundamentada na noção do funcionalismo público. Então, é dessas classes, digamos assim, entre aspas, que vem a música, a arte que veio se sucedendo, tá ligado? Veio se apresentando. E aí a gente tem muito isso daí. Então, degringolou bastante a arte em cima, principalmente, desse aspecto da censura. Inviabilizou o crescimento da arte como stand-up. Arte não, mas o entretenimento como stand-up, comédia. A própria arte, em geral, ela foi inviabilizada, foi prejudicada, foi atordoada, foi transformada em algo muito lento por causa da censura. Você não pode livremente se expressar, tá ligado? Porque o livre se expressar é condenativo. E é por isso que os personagens funcionam tão bem até hoje, tá ligado? Porque, como é um personagem, você meio que deixa o cara fazer entre aspas, o humor dele.
Uhum. Agora, se é de cara limpa, como o pessoal chama, você já conecta automaticamente ao próprio cara que tá fazendo entretenimento, como se você julga ele como você julgaria uma outra pessoa. E o brasileiro já não sabe julgar. E aí ele vai julgar um cara que tá fazendo humor. Aí lascou tudo de vez, tá? Uhum. E aí o resultado é que tipo, você tem que ser assim, que nem esse pessoal assim, falando nada com nada. Se Sim. você tiver um mínimo de linha coerente, você é entendido. Se você é entendido, automaticamente você é rendido. Sim, isso é interessante porque me parece sempre que eu acompanho esses caras que não tem exatamente uma questão de carisma. Essa parada de ser um personagem muito forte. Eles sempre extrapolam o próprio personagem de cada um aí, que sei lá, eles contaram pra eles mesmos, ou que alguém chegou e falou assim, nossa, é muito engraçado, hein? Aí ele pega esses aspectos e exala, e extrapola tudo. Aí fica essas risadas forçadas e tal. E eu acho muito ruim porque, cara, essa questão de personagem no Brasil é realmente muito forte. Grandes personagens do Brasil surgiram nos anos 80, principalmente. Até onde surgiu o Chico Chico Anísio e tal. E depois de um tempo, por isso que eu comecei a pergunta com a questão política, depois de um tempo me pareceu que houve uma certa ruptura, onde alguns lados escolheram, tipo, o que iriam fazer, e eles ficam realmente somente nesse lado. Ou seja, um personagem específico, tipo Thiago Ventura, Quebrada, ou sejam os caras que defendem questões políticas e tal, ficam fazendo show toda vez assim, sabe? Até humoristas mais antigos, como o Fábio Rabin. Tipo, todo show dele é a mesma coisa, é só o comentário da semana ou questão política. Me parece muito estranho que nenhum deles realmente, sei lá, se envolvam com a questão deles se expressarem, sabe? É sempre ou um personagem, ou uma questão de sei lá, um lado político pra onde você vê que quando uma piada, a plateia aplaude. E é só isso, não dá risada nem nada, só fica aplaudindo. Alguém fala alguma coisa e eles aplaudem. E aí sempre me parece muito estranho essa questão de política. Porque quando eu falei do funcionalismo público, eu acho que eu não deixei muito claro. O funcionalismo público tem esse problema, essa arte produzida pelo funcionalismo público, vídeos de funcionários públicos também, porque você vai entrando e aderindo aos comportamentos e às crenças só ver, tipo, Paralamas do Sucesso, todas essas bandas que foram filhos de funcionários públicos, eles viram os funcionários públicos falando de política. Não houve sequer um momento onde essas pessoas não estavam vendo os pais e os amigos e todo mundo em reuniões sérias, em grupo, falando a respeito de política, tá ligado? E é por isso que todos eles vão tendo posicionamentos políticos e vão tendo questões políticas baseado no que eles vinham de discussão nos grupos que eles participaram ao longo da vida, tá ligado? Então o entretenimento e a busca da arte no Brasil foi muito condensada e transformada por essa questão política mesmo. Sim. Você vai pegar, por exemplo, o Ana Júlia. Por que eles odeiam tanto os donos da banda que fizeram a música? Odeiam, que eu esqueci o nome, por isso que eu tô me referindo assim. É o Los Hermanos. Los Hermanos. Por que eles odeiam tanto essa música? Porque se tornou pop. Entendeu? Tornar-se pop, e aí pop vem da noção popular americana, era algo que denegria a sua música, tá ligado? Sim, sim. Era algo negativo. Então, se tornar mainstream, tipo, ter pessoas comuns cantando a sua música e ser lembrado por uma música que é popular, é vexaminoso, tá ligado? Sim. É algo depreciativo. Interessante, eu acho que se Rage Against the Machine tivesse se tornado muito popular, eles também teriam a mesma visão. Eles se tornaram depois, né? Sim. Então, isso é interessante, principalmente dos americanos. Porque quando eles se tornam popular, me parece mesmo. Eles meio que se comparam a essas bandazinhas, sabe? Tipo Backstreet Boys, e esse pessoalzinho que fica dançando e tal. Então é interessante que vejo que no Brasil também tenha isso. Então, essa busca por não ser popularesco é um intuito, é algo realmente que é puxado por esse pessoal, tá ligado? Tipo, se tornar mainstream é algo condenativo. Isso vem muito de uma visão, isso é uma visão muito própria da esquerda, que aquilo que é popular, aquilo que atinge as massas tem certa irrelevância. Porque aquilo que atinge as massas geralmente é porque é empobrecido, né? Porque a partir do momento que você compreende que grande parte da população é pobre, que só alguns têm capacidade financeira e que a maioria dos outros são pobres, etc. É só ver aquela música, né? Bom, xibom, xibom, bom, bom, tá ligado? O de cima sobe e o de baixo desce, tá ligado? Até mesmo esse tipo de música popularesca, ela vai tentar retratar
uma certa discussão sobre classes, uma certa noção de não mudança social, tá ligado? De que não existe aprimoramento das pessoas dentro da sociedade capitalista. E a gente vê o oposto, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, a questão da televisão. A televisão se tornou popularesca porque muitas pessoas conseguiram ter acesso à televisão, tá ligado? E Bom Xibom Bom Bom só ficou conhecido por causa do crescimento da televisão. E aí eles botaram o quê? Bundas, né, ali pra fazer a música. E isso é um dos campos de crítica desse pessoal, tipo Ana Júlia, etc. E que vem muito também desse pessoal woke. É por isso que a composição da agenda woke, ela vai muito para essa noção popularesca, porque ela não adere a essas noções gerais do marxismo. Tá? Ela não vai aderir, por exemplo, à compreensão de que não existe transformação social no sentido financeiro e monetário. Então você pode ver que são crenças de luxo, inclusive, que atingem pessoas como Lili Vinicim, que morava numa favela, que a mãe dele é uma pessoa que era um dono de bar, segundo ele, né? Que tá expressando nem pra ser falso. Mas é bem comum, pessoas como Lili Vinicim a mãe é dona de um bar dentro de uma favela, alguma coisa do tipo, e mesmo assim, ele é uma pessoa que aparece ali no YouTube, é uma pessoa conhecida no YouTube, conhecido por pessoas no geral, que são filhas de funcionários públicos, de políticos, de pessoas bem, bem ricas, que esse é o público do Brochada Sinistra. E para eles, o Lili Vinicim, ele tá ali porque ele contempla, ele representa o popularesco tentando sair da classe social baixa, tá ligado? Uhum. A partir do momento que tem uma adesão, por exemplo, o Magal, ele é de uma classe financeira bem mais alta. Então, o Totoro, ele é de uma classe financeira alta. O Pastor, provavelmente não é. E o Lili Vinicim também não é. Então eles são usados ali mais ou menos como aquela composição da classe baixa que tenta emergir ao grande discurso das contrariedades do capital. E é por isso que esse tipo de programa, cara, funciona assim. Você tem o Lili Vinicim, que é basicamente uma pessoa de classe baixa, que veio de uma classe baixa, uma pessoa pobre, que vai contribuir com o seu discurso de alta hierarquia, alta pensamento intelectual, tá ligado? E isso fornece uma possibilidade de mostrar que o seu trabalho visa explicar, alcançar pessoas mais pobres e levantar essas pessoas mais pobres para um certo acordar, que é uma questão woke. Coisa que os marxistas não fazem. Os marxistas não vão fazer isso pela vertente entretenimento, não vão fazer isso pela vertente da arte em geral, só a alta arte, tá ligado? Aquilo que é quase que incompreensível pra a maioria das pessoas, por exemplo, música clássica. Se você for em ambiente de música clássica, o pessoal é esquerda, bastante esquerda, tá ligado? Sim. Muito de esquerda, muito de esquerda. O Mises até explica isso num livro, que ele explica o porquê os artistas geralmente são pessoas de esquerda, tá ligado? Porque elas valorizam tanto o trabalho delas ao ponto que elas acham que é mais importante do que o Pobre quer, do que as outras pessoas querem, do que os consumidores querem, tá ligado? Então, por que o Brochada Sinistra é um programa que tem essa pegada woke? Porque tem essa pegada meio social-democrata, tem essa pegada de trazer o discurso comum, o discurso das favelas, o discurso da pessoa que não sabe falar direito, o Lili Vinicim, que é uma pessoa, ele mesmo diz que é um negro, para fortalecer e trazer para o entretenimento um convencimento. Dizer que aquele ambiente é para todos, tá ligado? É um ambiente que tanto o cara que tem pouco dinheiro consegue participar, quanto o cara que tem muito dinheiro consegue participar, o cara de classe média consegue participar. Mas é um discurso que não se adequa ao discurso de fato das classes médias e baixas, tá ligado? Mas eles buscam e visam alcançar. E como é que eles fazem isso? Através desse humor que não tem sentido, não tem significado, supostamente não liga pra nada, despreza qualquer tipo de coisa, sempre vai ser antagonista a qualquer postura séria, porque o que importa no final do dia é o voto dele. É por isso que eu tava falando da Hannah Arendt lá no começo. O que importa no final é o voto dele. Não importa se essa pessoa vai ter um valor objetivo de teoria política, não importa se ela vai ter um sentido objetivo de um formato de sociedade, nada disso importa. Tá? O que importa é que eu estou tocando a emoção dela, estou gerando empatia com ela, e pelo fato de eu ser um cara legal, descontraído, olha só, eu fumo maconha no programa, eu bebo cerveja, falo cu, e eu voto no Lula, então a pessoa tem uma reciprocidade com isso, tá ligado? Ela se sente identificada naquele processo ali. Por uma questão emocional, tanto faz ser branco, negro, etc. Tanto faz. Uhum. É muito mais uma questão de tratar dos desejos, das condutas, tá ligado? E a direção é essa. A direção é convencimento através do entretenimento, da proximidade, da empatia, de acreditar que o outro é engraçado, tá ligado? E é por isso que a Anitta dita voto. É por isso que o Brochada Sinistra vai ditar votos. É por isso que a maior variedade possível... O Wagner Tomazoni vai indicar votos, vai mudar votos, tá ligado? Uhum.
todas as pessoas conseguem inclinar as pessoas a voto. Sendo que são pessoas que têm zero, absolutamente zero compreensão a respeito de tudo isso, tá ligado? Zero compreensão. Zero. São pessoas que não vão adentrar as nuances dessa questão política. É por isso que a democracia falha e sempre vai falhar. Não tem outro subsídio. A partir do momento que você diz que todos podem votar, você pode prover a melhor educação do mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo aí deve acreditar que o problema do Brasil é a educação. Que se mudar a educação, as pessoas votam melhor. Só que as pessoas não se lembram que a Segunda Guerra Mundial e o governo alemão da época do Bigodudo a Alemanha naquela época era considerada a maior potência artística e econômica do mundo. Sim. Intelectual. Os principais intelectuais daquela época eram alemães. Os principais artistas, pintores, eram alemães naquela época. Sim, sim. E todos esses caras, em sua maioria, votaram no Bigodudo, aceitaram o Bigodudo. E aceitaram o que foi feito na Alemanha, tá ligado? E é por isso que tanto a escola de Frankfurt, tanto quanto a Hannah Arendt, as pessoas pararam pra dizer, cara, como é que essas pessoas, e foi o trabalho da escola de Frankfurt, como é que um cientista desse permitiu e aceitou que o Bigodudo fizesse o que fez com os judeus? Como é que, pra Hannah Arendt, como é que o Heidegger, que era um grande intelectual da época, estava apoiando o Bigodudo? Tá ligado? Então não existe essa questão quando a gente tá falando do voto. Aquele que é intelectual, aquele que é uma pessoa comum, eles têm desejos e vontades igualmente, tá ligado? A diferença é que um Heidegger da vida vai justificar aquilo dentro de uma compreensão de espírito social. Tá ligado? Enquanto a pessoa pobre vai justificar aquilo, um pobre ou normal, ela vai dizer, pobre não é normal. Não é. Pode cortar e mandar pra sua mãe. Pobre é normal, mas eu tô dizendo assim, classe normal de dinheiro financeiro. Ela não vai ter essa capacidade justificativa, tá ligado? Mas ela vai ter os desejos. Assim como o intelectual também tem os desejos, tá ligado? É por isso que muitos grupos tentaram justificar. Cara, como é que esse pessoal tá votando, aceitou o Hitler, tal qual um cara que trabalhava no chão de fábrica. Todo mundo ali aceitou o Bigodudo. E contribuiu pro Bigodudo e apoiou o Bigodudo, tá ligado? E, repito, era a potência da época. Saca? Era a potência ali. A potência. E mesmo assim, estava apoiando o Bigodudo. Saca? Judeus estavam sendo trucidados nos campos de concentração. Tá ligado? Sim. Os caminhões passavam nos do dia, pô. Com um monte de gente dentro de caminhão. Saca? Ia pra um lugar e morria ali. Eram torturados por soldados da SS que eram extremamente inteligentes. Homens extremamente versados. Existiam homens que saíram das faculdades para aderir ao movimento da SS. Tá ligado? Aderir. Um cara que tinha doutorado em química, ele foi lá, pô, botar pozinho num judeu pra torar o cara. Tá ligado? Então, a partir disso, a Hannah Arendt pensou, cara, o que tá acontecendo? Tá ligado? O que foi isso? Tipo, as pessoas que estavam ali na faculdade que eu conheci estavam apoiando o Bigodudo, tipo, nunca vi, tipo, sem nenhuma... todos eles dando cada um tipo de justificativa diferente. Mas nunca girando em torno do que o Bigodudo fazia, justificando o que o Bigodudo fazia. Tá ligado? Isso foi o Bigodudo foi, até hoje muito tratado, porque surge a dúvida, como? Tá ligado? Como este homem, um pintor frustrado, enganou basicamente toda a Alemanha. Como é que ele enganou toda a Alemanha? Cara, é muito estranho mesmo, porque, parando pra pensar aqui, grande parte dos intelectuais ou artistas que eu conheço desse período, eles realmente viviam na Alemanha ali. E quando não eram alemães, em específico, eram judeus que estavam sendo perseguidos. E aí, se você parar pra pensar, esses caras que estavam sendo perseguidos, eles faziam parte desses grupos de artistas na época. E muita gente realmente apoiou isso. Então, se pegar o pessoal do expressionismo alemão, tanto nas obras de arte, ali com o quadro Grito, ou então o expressionismo alemão no cinema, você vai ver que, tipo, quando o Bigodudo surgiu, e ele teve uma perseguição muito massiva contra os judeus, tipo, grande parte do que foi os Estados Unidos, como uma crescente na Broadway e no cinema, tipo, eram alemães, judeus, que fugiram de lá. E o que é estranho porque grande parte dos alemães que ficaram apoiaram o Bigodudo. Isso é muito louco de pensar, porque, cara, a arte alemã, ela perdurou por bastante tempo no cinema, na pintura, na música. Eles influenciaram uma geração muito, muito grande. E é louco que todos esses caras que eram muito intelectuais, todos realmente apoiaram o Bigodudo. Muito, muito estranho.
Mas é porque, cara, é muito pior do que isso, tá ligado? Uhum. O Bigodudo, tem até um texto do Hoffman que fala, foi o maior político que já existiu. Ele conseguiu fazer todos os partidos concordarem. Uhum. Todo mundo concordava com ele, cara. Todo mundo. Todo mundo estava concordando com o Bigodudo na época. Todo mundo. Quando ele estava no poder, todo mundo estava concordando com ele. E não era medo. Não era medo. Eles estavam concordando porque o Bigodudo fazia tudo o que eles pediam. Você entende? Tudo. Não existia oposição. Uhum. Ah, eu acho que tem... Vamos fazer. Tá ligado? É aquele exemplo que o Hoffman dá. Se tivesse de um lado o candidato que é antitabagista, a favor de achar cura do câncer, contra a violência, a favor de não deixar se praticar a violência com animais. Tá ligado? A favor de políticas públicas, no sentido de educação, por exemplo. Saca? E do outro lado, tem um político que é a favor das pessoas se armarem, a favor de sonegação de imposto e afins. Inclusive, um professor estadunidense fez esse teste na sala. Todo mundo na sala votou no cara que era antitabagista. O político A, que é o Bigodudo. Todo mundo apoiou ele, cara. E qual era a brincadeira? Esse o A era o Bigodudo e o B era o Al Capone. Ou seja, as pessoas preferem, literalmente, prefeririam o Bigodudo, que matou infinitas vezes mais do que o Al Capone. Simplesmente por características específicas que não contemplam o que de fato pode acontecer a partir dessas crenças. Pra quem não sabe, transplante de órgão foi evoluído graças, desgraçadamente, aos médicos alemães da SS, que estavam fazendo isso com judeus. O estudo sobre câncer, o estudo sobre uma porrada de coisa na medicina foi forçada e usada em judeus. Tá ligado? O avanço, entre aspas, que é um retrocesso na humanidade, foi dado, muito especificamente, por esses tipos de médicos que estavam matando judeus, que estavam fazendo experimentos físicos em judeus. Tá ligado? Contra a vontade de judeus. Então, quando você pega e bota nessa transposição, eu duvido que o pessoal que tá ouvindo aí ia escolher o candidato B. Ia escolher o candidato A. Inclusive, até hoje, essas políticas, antitabagismo, proteção dos animais, e eu não tô dizendo que isso leva a isso necessariamente, sim. ao Bigodudo. Mas eu estou dizendo que essas políticas antitabagistas, etc., são usadas até hoje. Então, assim, o Bigodudo, ele não perdeu. Tu entende? Ele não perdeu. Ele venceu. Ele venceu. Porque integralmente, todas as crenças de operações do Estado, ou crenças de operações do Estado, é aderido. Até hoje nos Estados. Porque ele venceu. Como é que eu consigo coligações? Quem ensinou foi o Bigodudo. É assim que se faz pra ter coligações. Tá ligado? É assim que você faz pra ter apoio de todos os partidos, dos partidos gerais. Não é à toa que o Lula elogiou o Bigodudo. Os políticos todos daquela época elogiavam o Bigodudo. O Keynes elogiava o Bigodudo. Por quê? Porque o cara fez, realmente, o milagre alemão, que é a desgraça alemã. Ele levantou a Alemanha. Ele dominou parte da Europa. Ele ia dominar a Europa inteira. Ele conseguiu uma coesão de todo mundo na sociedade. Tá ligado? De 99% da sociedade. Tirando os judeus, óbvio, né? Alguns judeus ainda mais. Porque tem a Mercedes-Benz, tem vários judeus ali que se deram, entre aspas, bem naquela situação, tá ligado? Financeiramente. Mas é inegável. O Bigodudo convenceu todo mundo, cara. Ele convenceu todo mundo. Não tem pra onde correr. Então é por isso que a educação não é o cerne da questão. Jamais o será. Porque não tem como você, brasileirinho, tupiniquim, achar que você tem mais conhecimento do que o Heidegger. Do que de Feynman. Que é discutível se ele era ou não apoiador do Bigodudo. Mas ele estava lá dentro dos grupos, tá ligado? Existe toda uma discussão a respeito disso. Não estou dizendo que ele era, mas digamos que ele se o fosse, porque ele estava lá dentro, tem essa discussão. Ele foi convencido, supostamente, se ele estiver, de fato, aderido a isso. Diversos cientistas, filósofos, todo mundo foi convencido, no geral. Tá ligado? 99% foi convencido. Tirando os judeus e alguns que discordaram e foram mortos. Ou perseguidos também. E você não vai ser mais inteligente. O pessoal do Brochada não vai ser mais inteligente do que esses caras. E mesmo assim eles acreditam que o voto é racional, que existe eles acham, mas
a exemplificação do ato deles dá certo por causa dessa questão que eu falei da social-democracia, dos desejos, dos anseios, tá ligado? E tentar ser recíproco com a outra pessoa, porque ela tem mais fama que você, etc. Não vou adentrar muito nisso, não. Mas é isso, tá ligado? Então, como? E aí o cara vem, não, mas é só da educação. Não é. O Brasil não vai ter uma educação melhor do que a Alemanha tinha naquela época. E antes. E hoje. Não vai ter, tá ligado? Não vai ter. E mesmo assim, todo mundo acredita que pode votar e mudar as coisas para o bem. Porque o Hitler mudou para o mal. Tá ligado? Mudar vai, só não sei se é pro bem. E não da forma que você quer, tá ligado? Então, não tô dizendo que o pessoal do Brochada tende a bigodudo, nem o pessoal da Grandora tende a bigodudo. Eu estou dizendo que a política tende ao bigodudo.